Nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas naquela noite eu teria desejado ter ouvido as advertências. Eu estava fugindo. Fugia de mim mesmo, do peso que carregava, das coisas que não conseguia esquecer. Então, quando a oportunidade de uma viagem inesperada apareceu, eu não pensei duas vezes. Peguei o carro e fui. O que eu não sabia era que, naquele momento, minha vida tomaria um rumo que eu jamais teria imaginado. O rádio do carro estava quebrado, e a estrada era estreita. Eu tinha que passar por um pedaço de floresta densa, um lugar que sempre me causou um certo desconforto, mas que eu nunca realmente levei a sério. Florestas são florestas, certo? Apenas árvores, galhos, folhas secas, mas ao entrar ali, senti algo diferente. Uma sensação estranha, algo que não consegui definir. O tipo de sensação que faz os pelos do seu corpo se arrepiarem, sem motivo aparente. A estrada estava deserta, e o silêncio era esmagador. O único som era o motor do carro e o farol cortando a escuridão à frente. Não sei se foi o cansaço ou o simples fato de estar sozinho, mas quando vi uma bifurcação na estrada, sem qualquer sinal de aviso, decidi seguir por uma trilha mais afastada. Não tinha razão para não fazer isso. A estrada principal estava vazia, e uma pequena aventura nunca fez mal a ninguém, certo? Eu deveria ter virado à esquerda, mas a direita me chamou, e eu segui. O caminho parecia se estreitar a cada quilômetro, e logo eu estava imerso em uma floresta densa, com árvores tão altas e próximas que o céu desapareceu por completo. A escuridão me engoliu, e eu percebi que estava sem sinal de celular, sem ninguém por perto. Era só eu e a floresta. A cada quilômetro que passava, o ambiente parecia mais sufocante. As árvores pareciam se fechar sobre mim, como se estivessem me aprisionando ali. Eu tentei ignorar o desconforto crescente, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente pregando peças. Eu estava cansado, certo? Estava apenas procurando por um pouco de paz. Mas então, eu ouvi algo. Um som baixo, como um sussurro, vindo da floresta ao lado da estrada. Eu congelei. Era impossível ser o som de um animal. Isso era diferente. Era humano. Como se alguém estivesse chamando meu nome, mas com uma voz tão fraca que eu não conseguia distinguir se era real ou apenas uma ilusão. Eu parei o carro. O silêncio tomou conta. O vento não se movia. Não havia som algum, além do meu próprio coração batendo freneticamente no peito. Tentei racionalizar, olhar ao redor, mas tudo que via era uma escuridão impenetrável, as árvores de sombras espessas. Foi quando vi um movimento. Algo se movia nas sombras, entre as árvores. Um vulto alto, humano, mas estranho. Não parecia certo. A figura se moveu rapidamente, de uma forma que eu sabia que não era natural. Uma sensação de pavor instantâneo me tomou. Eu girei a chave da ignição e acelerei, mas o som que ouvi, algo estava batendo na lateral do meu carro. O medo se apoderou de mim, e meu corpo ficou congelado. Eu olhava pelo espelho retrovisor, tentando ver o que estava atrás de mim, mas nada. Nada além das sombras profundas da floresta. Minha respiração estava rápida e ofegante. Eu não sabia o que fazer, se acelerava ou parava. O carro começou a tremer, como se algo estivesse se arrastando ao longo da estrada atrás de mim. Foi então que eu ouvi novamente o sussurro. Desta vez, mais claro, mais nítido. Era uma voz que me chamava pelo nome, um nome que só uma pessoa muito próxima poderia saber. Vire para a direita. A voz soava, quase hipnoticamente, como se estivesse se infiltrando na minha mente. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Era como se a floresta, aquela maldita floresta, estivesse viva, manipulando minha percepção. Eu fechei os olhos por um instante, tentando afastar o medo, tentando racionalizar tudo aquilo. Quando abri os olhos novamente, não estava mais sozinho. A figura estava à minha frente, parada no meio da estrada. Era uma pessoa, mas ao mesmo tempo, não era. A silhueta estava distorcida, como se estivesse em outro plano, algo que não deveria estar ali. Seus olhos estavam fixos em mim, escuros, profundos, como um abismo sem fim. Não conseguia ver detalhes, apenas aquela presença. Algo indescritível, algo que não pertencia ao mundo real. O carro parou de vez. Eu não sabia o que fazer, nem o que pensar. A silhueta não se movia, mas eu sabia que estava me observando, me esperando. E eu não sabia mais se estava sonhando ou se a realidade havia se distorcido. Eu estava paralisado. Não conseguia tirar os olhos daquela figura. Era como se algo estivesse me segurando ali, na estrada escura, como se a própria floresta tivesse decidido me prender.
Meu corpo estava rígido, e o medo que eu sentia não era só psicológico, era físico, como se algo estivesse pressionando meu peito, me fazendo mal. Eu tentei acelerar, mas o carro não se mexia, não avançava. O motor roncava, mas não respondia ao meu comando. O vulto à minha frente começou a se mover. Lentamente, com passos longos, como se não tivesse pressa, ele veio até o meu carro. Eu não conseguia tirar os olhos daqueles olhos escuros e vazios, olhos que pareciam olhar direto para minha alma. Quando chegou ao lado do carro, ele parou, mas não falou uma palavra. O silêncio tomou conta de tudo. Eu estava em pânico, suando frio, mas não conseguia me mover. Só observava aquele ser que agora estava tão perto que eu podia ouvir a respiração dela, ou seria dele. Não consegui distinguir. Era um som abafado, como se o ser estivesse respirando dentro de algo que o restringia. Ou como se estivesse esperando que eu falasse algo, ou fizesse algum movimento. Eu queria gritar, queria correr, mas meus pés estavam firmemente plantados no chão. Era como se o próprio medo tivesse me amarrado ao banco do carro. Eu não sabia o que fazer. Se eu olhasse para frente, eu via aquela silhueta. Se olhasse para o lado, eu via a floresta escura, profunda, onde os sussurros e os sons distantes pareciam ecoar. De repente, a figura se agachou ao meu lado. Seus olhos fixaram-se nos meus, mais uma vez, com uma intensidade tão grande que parecia me consumir por dentro. Eu podia ver algo mais agora. Uma pele pálida, quase translúcida, como se estivesse sob a luz de uma lua que não existia mais. Suas mãos eram longas, finas, com dedos que pareciam curvar-se de maneira antinatural. Ela, ou ele, ou o que fosse, estava sorrindo. Um sorriso que não era humano. Era um sorriso torto, sem dentes, um sorriso que parecia zombar da minha sanidade. Aquele ser não estava ali para me ajudar, não estava ali para me guiar ou me ensinar algo. Ele estava ali para me fazer entender que havia coisas muito mais antigas, muito mais escuras, esperando naquelas sombras, e eu não deveria ter ido até ali. Com um movimento tão rápido quanto a luz, a figura tocou a janela do meu carro. Eu podia ver sua mão esquelética passando pelo vidro, e o toque que deveria ser frio e distante se sentia como uma chama ardente. Era como se ela estivesse se infiltrando no meu próprio corpo, tocando minha alma, buscando algo. Eu podia sentir o calor na pele, como se estivesse sendo consumido por dentro. O medo agora não era mais só psicológico, mas físico. Eu sentia como se estivesse sendo devorado pela escuridão. A figura levantou-se e começou a se afastar lentamente. Seus pés pareciam flutuar sobre o chão, como se a gravidade não fosse uma força que a afetasse. Seus olhos continuavam a me seguir, e o sorriso não desapareceu. Ele continuava lá, fixo em mim, esperando, como se estivesse satisfeito com a forma como eu estava reagindo. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a figura sumiu na escuridão da floresta. Não havia som algum. Não havia passos, nem folhas sendo pisadas. Ela simplesmente desapareceu. Mas eu sabia que ela ainda estava lá. Algo me dizia que ela estava só esperando que eu saísse do carro, que eu fosse atrás dela. Eu não sei quanto tempo se passou até que eu finalmente consegui me mover. Minhas mãos estavam trêmulas, e eu tinha a sensação de que o tempo havia parado, ou que eu havia sido transportado para outro lugar, uma dimensão onde as regras eram diferentes. Mas quando consegui engatar a marcha e dar partida, eu não sabia mais para onde estava indo. Tudo estava obscurecido. O carro, antes tão confiável, agora parecia uma gaiola, e eu sentia que, por mais que eu tentasse, não poderia fugir daquelas sombras. A floresta, a estrada, tudo parecia ter se transformado em um pesadelo, uma prisão que não me deixava sair. Eu tentei, com todas as minhas forças, não olhar para o retrovisor. Mas, como uma força irresistível, meus olhos se viraram, e quando olhei, vi algo ainda mais aterrador do que a figura que havia me observado. Naquele espelho, eu vi a floresta se fechando atrás de mim. As árvores estavam se aproximando, como se quisessem me engolir. Eu acelerei, mas o carro parecia desacelerar a cada segundo. As árvores à minha volta começaram a se mover, curvando-se em direção à estrada. O som da floresta, antes quieto, agora estava vivo, pulsando. Eu podia ouvir sussurros, risadas distantes, gritos abafados, e a sensação de que eu não estava sozinho se intensificava a cada metro. O que me deixou mais aterrorizado, porém, não foi o que eu vi. Foi o que eu não vi. Eu estava cercado, mas eu não sabia quem ou o que estava me observando. Eu não sabia mais em que direção estava indo, mas algo dentro de mim sabia que não havia mais volta. As árvores ao redor da estrada estavam se fechando,
quase como se a floresta estivesse se dobrando, se contorcendo, engolindo a trilha que eu seguia. Eu tentava acelerar, mas o carro parecia não ter força para me levar a lugar nenhum. O motor rugia, mas a velocidade não aumentava. Era como se a própria estrada estivesse se recusando a me deixar sair. O medo me consumia por dentro. Meu coração batia tão rápido que eu achei que fosse explodir. Meus olhos estavam fixos no retrovisor, mas, por mais que eu tentasse olhar para frente, eu não conseguia ignorar as sombras que se formavam atrás de mim. Algo estava lá, algo que eu não podia ver claramente, mas que sabia estar me observando, cada movimento meu. Foi quando eu escutei o primeiro sussurro. Mais uma vez, estava lá, mas não estava claro. A voz era distorcida, arrastada, como se estivesse sendo sussurrada de um lugar distante. Vire, você não pode sair. Eu congelei. O volante estava suado sob minhas mãos, e as palavras se repetiam, mais fortes agora. Eu não sabia de onde vinham, mas sabiam quem eu era. Sabiam o que eu temia. Sabiam até onde eu havia ido, e o que eu estava tentando fazer. Com uma força desesperada, eu girei a chave da ignição, tentando arrancar o carro daquilo tudo. O som do motor, em vez de se intensificar, parecia um eco abafado, como se não tivesse mais energia para me levar para frente. Eu estava preso. Preso naquela estrada. Preso naquelas sombras. Foi quando, pela primeira vez, eu vi uma silhueta à minha frente. Não era mais uma figura flutuante. Não era mais um vulto. Agora, era uma pessoa. Uma pessoa parada no meio da estrada, bloqueando minha saída. Não havia mais o sorriso torto. Não havia mais o toque frio. Agora, era uma figura completa, mas desfigurada. Eu podia ver seu rosto, ou melhor, o que restava dele. A pele estava corroída, como se fosse feita de cera derretida. Seus olhos estavam abertos, mas eram profundos e vazios, como se não houvesse mais vida ali. Seu corpo era magro, excessivamente magro, como se estivesse sendo consumido por dentro. Mas o que mais me horrorizou foi o fato de que, embora não tivesse mais traços humanos, ainda assim, a figura estava parada diante de mim, me observando. Me esperando. Eu não sabia o que fazer. O medo tomava conta de mim. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Queria correr, mas o carro estava preso, preso em uma estrada que não me deixava escapar. A figura começou a se mover, lenta e suavemente. Seus passos eram pesados, como se cada movimento fosse um esforço. Mas ela não vinha na minha direção. Ela caminhava ao lado do carro, se movendo junto comigo. Eu a observava pelo canto do olho, tentando entender o que estava acontecendo. E então, ela falou. Não era uma voz humana. Era algo mais profundo, mais grave, como se fosse uma voz que se arrastava pelas sombras. Você não deveria ter vindo. Eu girei o volante com força, tentando evitar a figura. Mas ela estava por toda parte. Quando olhei para frente novamente, a estrada havia desaparecido. Não havia mais nada além de árvores, árvores e mais árvores, todas as sombras fundidas em uma escuridão densa, impenetrável. Eu estava em um pesadelo. Não estava mais em uma estrada. Não estava mais no mundo real. Eu sabia disso. O carro parou de vez, mas não fui eu que parei. O motor simplesmente apagou. O silêncio tomou conta de tudo novamente. Eu estava preso na escuridão, e a sensação de ser observado ficou insuportável. Olhei ao redor, procurando alguma forma de escapar, mas não havia saída. As árvores estavam agora tão próximas que o carro parecia cercado por elas. Eu não podia mais ver o céu. Eu não podia mais ver a estrada. Estava perdido. Foi quando algo mais aconteceu. Do nada, uma luz apareceu. Uma luz fraca, tremeluzente, como uma chama de vela. Ela estava diante de mim, no meio da escuridão. Eu queria olhar para o outro lado, mas algo me puxava para aquela luz. Algo dentro de mim dizia que era a resposta, que era a saída. Eu sabia, de algum jeito, que se eu seguisse aquela luz, eu sairia daquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que isso poderia ser uma armadilha, algo ainda mais terrível. Eu estava paralisado. As sombras continuavam a se mover ao meu redor. O vento havia se levantado, e um som baixo começou a emergir, um som distante, quase como um murmúrio. Algo que eu não conseguia entender. Algo que fazia meu sangue gelar. Eu respirei fundo, tentando tomar uma decisão. Algo me dizia para não ir, para não seguir a luz. Mas eu não consegui resistir. Não consegui mais suportar o medo que me consumia. Aquela luz era a única coisa que eu ainda podia ver. E, com o coração acelerado,
Eu fiz o que qualquer um faria. Eu segui. A luz na minha frente tremeluziu mais uma vez, e eu, movido por um impulso cego, acelerei na direção dela. As árvores, que antes pareciam se fechar sobre mim, agora se afastavam, abrindo um caminho, como se estivessem me guiando, me conduzindo para o que eu não queria entender. Mas, ao mesmo tempo, o medo que sentia me paralisava, como se um instinto primal me dissesse que eu deveria fugir. Mas para onde? Eu estava cercado por uma escuridão que não se parecia com nada que eu conhecesse. A luz era fraca, quase sobrenatural, mas ainda assim a minha única esperança. Eu não sabia o que me aguardava, mas não havia outra escolha. Continuei, seguindo a luz, até que finalmente cheguei ao seu centro. O que encontrei foi um cenário que parecia saído de um pesadelo. A luz não vinha de uma fonte visível, mas de uma árvore antiga, uma árvore gigantesca, com um tronco que parecia ter séculos de idade. Suas raízes se espalhavam pelo chão de maneira caótica, como se quisessem engolir o mundo ao redor. Mas o que me fez parar foi o que estava preso nela. Havia uma figura ali, pendurada entre os galhos mais baixos da árvore. Eu reconheci aquele rosto imediatamente. Era a mesma figura que havia me observado no carro, mas agora não havia mais dúvida. Aquilo não era humano. Não era nem mesmo uma sombra. Era algo que ultrapassava a compreensão, algo que estava além dos limites da realidade. Os olhos, aqueles olhos estavam fixos em mim novamente, mas agora não havia mais sorriso. Não havia mais qualquer semblante de humanidade. O ser estava preso, mas não de uma maneira que fizesse sentido. Suas mãos estavam enroladas nas raízes da árvore, seus pés flutuando acima do solo. Ele estava contorcido de uma maneira impossível, mas o olhar, aquele olhar, continuava a me atravessar, me puxando para mais perto. A atmosfera ao redor se tornava mais densa, como se a própria árvore estivesse viva, consciente da minha presença, esperando. De repente, uma voz ecoou em minha mente. Não era mais um sussurro. Era uma voz clara, profunda, que parecia emanar de dentro da própria terra, da própria floresta. Você chegou até aqui, mas não pode sair. A voz era grave e forte, e eu sabia que não era uma metáfora. Não havia mais saída para mim. A estrada, o carro, a floresta, a luz, tudo isso fazia parte de algo muito maior. Algo que eu não poderia entender, algo que já havia sido decidido. Eu queria correr. Eu queria gritar. Mas, em vez disso, algo dentro de mim me fez levantar. Minhas pernas tremiam, mas eu não pude evitar. Um passo. Depois outro. Eu estava sendo atraído para aquele ser, para aquela árvore, como se algo estivesse me controlando. Minha mente estava em branco, meus sentidos entorpecidos. A cada passo que eu dava, o medo ia se transformando em uma sensação de inevitabilidade. Eu não tinha controle sobre o que estava fazendo. Eu estava sendo guiado, manipulado. Quando cheguei perto da árvore, o ser me olhou uma última vez. Seus olhos eram tão profundos, tão vazios, que eu não conseguia mais distinguir se era uma criatura ou uma parte da floresta em si. A sensação de que tudo havia sido planejado, de que eu sempre estaria ali, sempre teria estado ali, me dominou. Eu não sabia mais onde terminava a árvore e onde eu começava. E então, no instante em que minha mão tocou o tronco da árvore, uma onda de energia me envolveu. Uma dor intensa, física e emocional, tomou conta de meu corpo, como se eu fosse um feixe de luz sendo esmagado pela escuridão. Mas, ao mesmo tempo, senti uma sensação estranha, quase libertadora, como se a própria essência da floresta estivesse entrando em mim, me tornando uma parte dela. Era como se o lugar tivesse me absorvido, me feito parte de sua história eterna, de sua realidade distorcida. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não havia volta. O medo desapareceu, não porque ele se fosse, mas porque ele se fundiu com tudo ao meu redor. Agora, eu estava além do medo. Eu estava além da realidade. Quando olhei para o chão, não vi mais minhas mãos. Não vi mais meu corpo. Eu não era mais humano. Eu havia me tornado parte daquela floresta, parte daquilo que sempre esteve lá, esperando por alguém como eu. Alguém que ousasse seguir o caminho, alguém que se perdesse no escuro. E então, eu me dei conta. A figura na árvore, o ser que eu havia visto, não era uma vítima. Era um guardião, uma sombra eterna da floresta, que havia sido feita para conduzir os que chegavam, os que, como eu, tentavam escapar de seus próprios pesadelos. Mas, como todos os outros antes de mim, eu não conseguiria sair. Eu seria parte da floresta agora. Eu não sabia dizer por quanto tempo fiquei ali, ou até mesmo se o tempo ainda fazia sentido naquele lugar. Mas eu sabia que eu não estava mais sozinho. As árvores, as sombras, a floresta,
Tudo isso agora fazia parte de mim. E, da mesma forma que a floresta me havia consumido, agora eu estava consumindo ela também. E talvez, em algum momento, outro viajante chegasse, se perdesse naquele mesmo caminho e fosse atraído para a luz. Mas ele também não sairia. A primeira coisa que me disseram quando decidi seguir por aquele campo foi: "Você não vai gostar de lá." Eu ri. Eu não acreditava nas histórias que as pessoas contavam sobre aquele lugar. Sempre achei que eram apenas boatos, inventados por aqueles que temiam o desconhecido. Mas, depois de várias semanas de solidão e uma crescente necessidade de desconectar, eu precisava de algo. E esse campo, isolado e distante, parecia a resposta. Atravessar o portão enferrujado foi o primeiro sinal de que talvez eu tivesse cometido um erro. Ele rangia com uma melodia peculiar, quase como se quisesse me avisar. Mas eu segui em frente, atravessando a pequena estrada de terra que serpenteava pelas árvores. O vento, normalmente suave no campo, estava mais frio do que o habitual. Não era um frio natural. Era como se a própria atmosfera estivesse carregada de algo desconfortável. A estrada parecia desaparecer à medida que eu avançava, como se o campo estivesse me engolindo aos poucos. As árvores ao meu redor eram altas e densas, suas sombras tão profundas que a luz do dia mal conseguia atravessar as copas. O ar estava pesado, denso, e as folhas no chão não faziam som algum quando eu pisava nelas. O silêncio era opressor, como uma cortina invisível que se fechava ao redor de mim, me isolando ainda mais. A sensação de ser observado começou a me invadir, aos poucos. Eu tentava ignorá-la, mas ela crescia, como uma sombra que se estendia sobre o meu corpo, cada vez mais presente. Olhei para os lados, procurando por sinais de vida, mas nada se movia. Nenhum pássaro, nenhum animal, nem o som de vento nas folhas. Apenas o silêncio, e o som abafado de meus próprios passos. Como se o campo estivesse se fechando em torno de mim. Foi quando percebi. A estrada à minha frente começava a mudar. Não estava mais reta, nem contínua como antes. Ela se curvava, se distorcia de uma forma estranha, e parecia se perder nas árvores. Havia algo errado. Eu não conseguia mais enxergar claramente. Eu estava andando, mas parecia que não estava indo a lugar nenhum. Os passos começaram a se tornar mais pesados, e uma sensação crescente de pânico me tomou. Isso não pode ser real, pensei comigo mesmo. É só um campo, por Deus. Mas, enquanto eu tentava racionalizar a situação, os meus pés começaram a se mover sozinhos, como se algo estivesse me conduzindo. Eu não estava mais no controle. O campo, que deveria ser um lugar de paz, agora parecia me manipular, me levar para onde queria. Quando parei e olhei para trás, o caminho de volta desapareceu. Não havia mais o portão enferrujado. Não havia mais o campo aberto que eu havia atravessado. A estrada estava agora fechada, como se tivesse se transformado em um túnel escuro e estreito. O medo tomou conta de mim. Eu sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia encontrar uma explicação lógica. Tudo o que eu sabia era que não podia continuar ali. Foi quando eu vi, entre as árvores, uma sombra, se movendo de forma fluida e sobrenatural, apareceu à minha vista. Ela estava longe, mas a sensação de que me observava era tão intensa que mal conseguia respirar. Eu queria correr, mas as minhas pernas estavam paralisadas. A sombra parecia flutuar, deslizava pelo ar como se não estivesse tocando o solo. Seus contornos eram difusos, mas os olhos, aqueles olhos, brilhavam com uma luz própria, como se uma chama estivesse acesa dentro deles. Eu tentei me afastar, mas algo me impedia. Não era a força física da sombra, mas sim uma sensação mais profunda, algo que vinha de dentro de mim. Meu corpo queria fugir, mas a minha mente não conseguia. Eu estava completamente preso. E então a voz veio. Não foi audível. Foi um sussurro direto na minha mente, um som abafado, uma sensação que eu não conseguia descrever com palavras. Você não deveria ter vindo. Aquela frase foi suficiente para que a adrenalina corresse por todo o meu corpo. Eu estava paralisado, mas não de medo. Era mais como se uma força invisível me tivesse prendido ali, como se a própria terra estivesse me segurando, me impedindo de me mover. Eu tentei gritar, tentar correr, mas não consegui. A figura à minha frente avançava lentamente, flutuando entre as árvores. E, em algum lugar dentro de mim, eu sabia que eu já não estava mais no controle. Aquele campo não era apenas um campo. Era algo muito mais antigo, muito mais profundo. E eu tinha acabado de cair em sua armadilha.
Eu estava paralisado. O medo não era algo simples, mas uma onda imensa, como se meu corpo tivesse sido tomado por um frio profundo. O silêncio agora se tornava insuportável. A sombra à minha frente se movia cada vez mais lentamente, sem pressa, como se estivesse me observando com curiosidade, como se soubesse exatamente o que aconteceria a seguir. A sensação de impotência me envolvia completamente. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa para sair daquele lugar, mas não conseguia. Os olhos da sombra brilhavam de uma maneira normal, um brilho intenso, como se uma luz estivesse sendo refletida neles, mas, ao mesmo tempo, era uma luz que parecia vir de dentro dela, uma força que se espalhava pelo ambiente, engolindo tudo ao redor. A sombra não se parecia com algo que pudesse ser racionalizado. Não era uma pessoa, nem um animal. Era uma presença, algo que não pertencia à realidade que eu conhecia. Ela flutuava, deslizando sobre o campo com a suavidade de uma névoa, e, à medida que se aproximava, o ar ao redor de mim parecia mudar. Era como se a atmosfera estivesse se tornando mais espessa, mais pesada, dificultando minha respiração. Eu sentia que algo profundo e antigo, estava prestes a acontecer, e eu não podia escapar. Você não deveria ter vindo. A voz voltou a sussurrar em minha mente, agora mais próxima. Mas dessa vez, havia uma força por trás das palavras. Não era uma simples advertência. Era uma sentença. Algo que eu não conseguiria evitar. Eu tentei dar um passo para trás, mas os meus pés pareciam ter se fundido ao chão. O medo me paralisava, não de uma maneira que eu conseguisse controlar, mas de uma maneira que fazia com que meu corpo perdesse toda a força. Eu estava completamente vulnerável, à mercê daquela força invisível que me segurava. Minha mente estava desesperada, procurando por qualquer explicação lógica, qualquer razão para aquilo tudo. Mas nada fazia sentido. A figura à minha frente continuava a se mover, mais devagar agora, como se estivesse estudando cada movimento meu. Eu queria perguntar o que ela era, o que estava acontecendo, mas sabia que não obteria respostas. Não havia mais nada racional ali. Eu estava em um lugar onde a lógica e o entendimento não faziam mais parte da equação. Eu estava perdido, aprisionado, em algum ponto entre a realidade e o que quer que fosse aquele campo. De repente, ela parou. A sombra estava agora a poucos metros de mim, e a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Mas o mais estranho de tudo foi o fato de que, por um instante, eu não senti mais medo. Era como se, de alguma forma, a sombra tivesse me dominado completamente, me absorvido em seu ser. Não havia mais qualquer resistência dentro de mim. Eu sabia que estava à mercê daquela presença, mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim se acalmou. Algo muito antigo, muito profundo, parecia ter se conectado comigo, e isso não era uma sensação boa. Não era conforto. Era algo mais sombrio, mais perturbador. A sombra, com seus olhos brilhantes e sua forma nebulosa, estendeu uma das mãos, ou algo que se parecia com uma mão, embora não tivesse dedos. Era apenas uma extensão da própria escuridão. E, em um movimento lento, ela se aproximou de mim. Aquela coisa, não. Parecia querer me machucar. Não era agressiva, mas sua presença era sufocante. Eu sabia que, se ela me tocasse, tudo mudaria. Eu não saberia o que aconteceria, mas tinha certeza de que minha vida, como eu a conhecia, se perderia ali, no coração daquele campo. Não havia mais uma estrada de volta. Você não tem escolha. Agora, você está aqui. E aqui, você vai ficar. A voz sussurrou novamente. Agora, estava clara, forte, imponente. Ela ecoava dentro de mim, nas minhas veias, nas minhas células. Não era mais uma voz no meu pensamento. Era uma voz que preenchia todo o meu ser. Eu queria lutar, queria gritar, mas sabia que era inútil. O campo tinha me capturado, e eu não podia escapar. Olhei mais uma vez para a sombra à minha frente. Seus olhos brilharam ainda mais intensamente, e eu percebi que não havia mais um antes. Não havia mais uma possibilidade de voltar para casa, para a segurança que eu tinha conhecido. Agora, aquele campo, com sua presença opressiva e insuportável, era o meu lar. Eu não sabia o que aconteceria comigo. Não sabia o que ela queria de mim, ou o que ela havia feito com os outros antes de mim. Mas uma coisa era certa. Eu era mais uma vítima de uma força que estava além de minha compreensão. Eu era apenas mais uma alma perdida em um campo que não existia. Os segundos se arrastavam como horas. Eu estava paralisado, sentindo o peso daquela sombra, o peso da presença que se aproximava de mim. A escuridão ao meu redor parecia se aprofundar ainda mais, como se as árvores se curvassem sobre mim, fechando todo o campo em uma prisão invisível.
A sombra continuava a se mover lentamente em minha direção, seus olhos brilhando como faróis em uma noite sem fim. Eu não conseguia desviar o olhar. Não havia mais forças em mim para isso. A sensação de que tudo ao meu redor estava desmoronando era avassaladora. Eu não sabia mais onde estava. O campo que eu havia entrado parecia não ser o mesmo. Era como se eu tivesse atravessado uma fronteira invisível, uma linha tênue entre o real e o impossível. Onde antes havia uma paisagem tranquila, agora havia apenas um vazio, uma sensação de ameaça iminente. Quando a sombra se aproximou, seus olhos fixos em mim, tudo o que eu podia fazer era esperar. Eu sabia que não havia escapatória, que minha presença naquele campo não era mais uma simples coincidência. Eu estava preso ali, como se o próprio campo tivesse decidido me reivindicar. Mas o mais aterrador não era a sombra em si, mas a percepção crescente de que eu não era o primeiro a passar por aquilo. Aquela coisa, aquela presença, não era nova. Ela estava ali há muito tempo, esperando por mais uma alma tola como eu, que se atrevesse a entrar. Você não é o primeiro, a voz sussurrou novamente, desta vez não apenas na minha mente, mas parecia vir de todo o campo. Ela ressoava no vento, nas árvores, nas pedras. Ela vinha de dentro do próprio chão. E não será o último. Eu não conseguia entender. Como ela sabia o que estava se passando em minha mente? Como ela sabia que eu estava pensando em tentar fugir? Eu olhei para trás, mas não havia mais o caminho que eu havia percorrido. O campo havia se transformado em um emaranhado de árvores densas e sombras profundas, como um labirinto sem fim. Eu estava preso. Preso em uma teia que o campo tinha tecido ao meu redor, uma teia invisível, mas incrivelmente forte. Não havia mais céu, não havia mais a sensação de liberdade que eu esperava encontrar ali. Só havia a sombra à minha frente, e o campo, que agora parecia respirar, pulsando em um ritmo que eu não conseguia acompanhar. Você sente, não é? A voz da sombra era agora mais próxima, mais íntima. Este campo, ele é vivo. E agora, você também faz parte dele. As palavras caíam sobre mim como um peso. Eu sentia uma pressão crescente em meu peito, como se a própria terra estivesse tentando me sufocar. Era difícil respirar, como se o ar se tornasse mais denso a cada segundo que passava. Então, a sombra se moveu mais uma vez, desta vez não com lentidão, mas com um movimento rápido, uma corrente de energia que me fez dar um passo para trás involuntariamente. Ela estava diante de mim agora, tão próxima que eu quase podia sentir o frio que emanava de sua forma, uma frieza que não era natural. Eu olhei para os seus olhos novamente, aqueles olhos que brilhavam como chamas, e percebi que não eram olhos. Eram como portais, olhos de algo muito mais antigo, algo muito mais profundo do que eu podia compreender. Eu não via mais uma figura, eu via um abismo, uma profundidade infinita, algo que estava além de tudo o que eu já tinha experimentado. Você é meu agora, a sombra disse, e sua voz soava como o sussurro das árvores, do vento, da terra. Você não pode sair. Não há saída. Você pertence a este lugar. Eu queria gritar, queria me afastar, mas as palavras da sombra, as palavras da terra, estavam ecoando na minha mente, prendendo-me mais a cada segundo. Eu estava sendo consumido, absorvido pelo próprio campo, por aquela força que existia além do que eu poderia entender. Não era apenas o campo que estava vivo. O campo e eu éramos agora uma coisa só. A sombra ergueu a mão, e eu senti algo dentro de mim se mover, algo escuro e profundo. Não era dor, não era sofrimento físico, mas uma sensação de perda, uma sensação de que eu estava sendo diluído, dissolvido em algo maior, algo eterno, algo que me consumia sem piedade. O campo, aquele lugar que eu havia buscado por paz, agora era minha prisão. Eu olhei para o horizonte, mas não vi mais o céu. O campo se estendia sem fim, uma extensão infinita de árvores e sombras, e eu era parte dele. A sensação de estar perdido, de ser engolido por esse abismo sem fim, me dominou completamente. E eu soube, então, que a sombra não estava me tomando. Eu não era a vítima. Eu era a próxima vítima. Eu era agora parte do campo, do que quer que ele fosse. E não haveria mais retorno. Eu estava afundando. Não de forma física, mas como se minha essência, minha consciência, estivesse sendo puxada para algo maior, algo que eu não podia compreender. A sombra, com seus olhos brilhantes e a forma distorcida, estava sempre ali, pairando ao meu redor, como um farol sombrio que me guiava mais e mais fundo para dentro do campo. A sensação de claustrofobia era opressiva. Cada respiração que eu dava se tornava mais difícil, e, no entanto, eu não precisava mais respirar como antes. Era como se o próprio campo estivesse preenchendo meus pulmões, alimentando minha alma com o ar de sua existência sombria.
Você está começando a entender, a voz sussurrou novamente, mas agora estava diferente. Não era mais um sussurro distante, mas algo que vinha de dentro de mim. Era como se ela tivesse se fundido à minha própria voz, à minha mente. Você é parte dele agora. Você vai permanecer aqui. Para sempre. As palavras ecoaram por todo o campo, reverberando nas árvores, nas pedras, no próprio chão, e eu não sabia mais se eram apenas palavras ou se eram, de alguma forma, a verdade mais profunda que minha mente estava começando a entender. Mas não havia espaço para dúvidas. O campo tinha tomado conta de mim, e eu não era mais uma pessoa, uma alma individual. Eu era parte de algo maior, parte de um ciclo interminável. Olhei para os lados, mas nada parecia real. O campo era uma extensão de minha própria mente, uma projeção de algo além da compreensão humana. As árvores, as sombras, a própria terra, tudo parecia pulsar com uma energia desconhecida. Eu sentia a presença de outras entidades ali, outras presenças que estavam presas, como eu, a esse ciclo eterno. Outros já passaram por isso, a voz disse. Eles chegaram aqui, como você, com esperanças, com medos. E todos se perderam, sem exceção. Agora, você está comigo. E eu sou o campo. Eu não sabia mais o que dizer. O que poderia ser dito? Eu já não era mais capaz de distinguir o que era real do que era uma ilusão. O campo se estendia diante de mim, sem fim, como um labirinto sem saída. Eu era parte dele, e ele era parte de mim. Meu corpo e minha alma estavam em um estado de fusão com aquele lugar, e não havia mais separação entre o eu e o ambiente. O campo havia se tornado meu ser. Lá, no fundo, eu sabia que existia uma força, uma vontade, uma energia que mantinha aquele ciclo em movimento. O campo não era apenas uma prisão. Era uma entidade, uma força que se alimentava das almas daqueles que, como eu, haviam sido atraídos para sua vasta e interminável escuridão. Cada ser que passava por ali, cada alma que se perdia, se tornava parte do campo. Eles não morriam, não desapareciam. Eles simplesmente se fundiam com o campo, se tornavam parte da sua existência, como se estivessem sendo digeridos por uma força que nunca deixava de consumir. A sombra agora se aproximava mais uma vez, seus olhos brilhando intensamente. Eu sabia que ela não era uma pessoa, não era uma entidade de carne e osso. Ela era o reflexo do próprio campo, uma manifestação da força que o controlava. Eu a sentia dentro de mim, como se ela fosse o próprio medo, a própria dor, a própria solidão. Você não pode fugir, a sombra disse com uma voz baixa e cavernosa. Você nunca sairá daqui. Você agora faz parte da eternidade. O campo não tem fim, e você não tem mais início. Eu quis gritar, queria resistir, mas não havia mais como. A sensação de perda, de aniquilamento, se tornou total. Eu não era mais uma pessoa. Eu era a própria terra, o vento, as árvores, as sombras. Eu estava entrelaçado com o campo, e não havia mais uma separação entre quem eu fui e quem eu me tornei. Mas, à medida que o tempo passava, eu comecei a perceber algo. Eu não estava sozinho. Outros estavam aqui, assim como eu, perdidos, presos na mesma teia invisível. Eu vi, à distância, figuras se movendo entre as árvores, sem forma, sem identidade. Elas eram os outros, aqueles que haviam sido consumidos pelo campo, e agora faziam parte dele. Eles estavam ali, mas não mais como seres humanos. Eles eram apenas ecos de uma existência passada, sem consciência do que haviam sido. Sem consolo. Sem esperança. Você os verá, mais cedo ou mais tarde, a sombra disse. Eles são os que chegaram antes de você. Eles são o que restou. Eu olhei para os outros, ou para o que restava deles. Eles estavam presos, assim como eu, mas pareciam não perceber mais. Eles eram como sombras, tão imersos no campo que haviam se tornado uma extensão dele. Como eu seria, mais cedo ou mais tarde. Como todos se tornavam. Uma parte de algo maior, algo que não podia ser escapado. O campo era eterno, imutável. E eu era uma parte dele agora, como todos os outros. Eu não podia mais dizer se o que restava de mim ainda era humano. Não havia mais uma linha entre o que eu era e o que eu agora era destinado a ser. A escuridão ao meu redor se fechou mais uma vez, e, dentro de mim, eu sabia. Eu era o campo. E o campo era eu. E isso não teria fim. A madrugada estava estranhamente silenciosa quando acordei. O relógio na parede marcava as 4 da manhã. O silêncio da casa parecia mais pesado do que de costume.
Lá fora, a noite permanecia intacta, com o céu nublado e uma sensação de espera no ar. Era o início da quaresma, e embora eu soubesse que deveria estar focado em minhas orações e reflexões, algo estava me incomodando profundamente. Uma sensação de desconforto, como se algo estivesse se aproximando. Levantei-me da cama e fui até a janela. O campo à minha frente estava envolto em uma névoa densa, tornando a paisagem irreconhecível. Mas o que realmente me perturbava era a quietude. Nem mesmo o vento estava se movendo. Normalmente, essa época do ano trazia um clima de introspecção, de calma, mas essa sensação era diferente. Era como se eu estivesse sendo observado, como se algo estivesse esperando por mim, para que eu desse o primeiro passo. Tentei afastar o sentimento e me preparei para sair. A caminhada até a igreja era curta, mas eu sentia a necessidade de fazer aquele ritual. Algo dentro de mim me empurrava para lá. Eu sabia que a quaresma era um tempo de reflexão, de purificação, mas naquele momento parecia mais um teste. Algo estava prestes a acontecer, e eu não sabia como me preparar para isso. A igreja estava vazia quando cheguei. O sino havia acabado de tocar, anunciando o início da missa. As velas estavam acesas, e o cheiro de incenso preenchia o ambiente. Mas a sensação de vazio, de algo fora do lugar, me acompanhava. As paredes antigas da igreja pareciam se fechar ao meu redor, como se estivessem guardando algum segredo obscuro. Fui até um banco e me sentei, tentando me concentrar nas palavras do padre, mas minha mente estava distante. Cada palavra parecia ser uma tentativa desesperada de me reconectar com algo que estava prestes a me escapar. A missa seguiu seu curso, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Eu me sentia inquieto, como se estivesse em um lugar onde não pertencia. Quando o padre terminou as orações, a congregação começou a se dispersar, mas eu permaneci ali por mais alguns minutos. O peso da minha inquietação era grande demais para ignorar. Me levantei lentamente e saí da igreja, sentindo o ar frio me envolver assim que atravessei a porta. A rua estava deserta, e as sombras pareciam se esticar, ganhando vida própria. O que era normalmente uma cidade tranquila agora parecia tomada por uma quietude sinistra. Eu sabia que a quaresma estava apenas começando, mas algo em meu interior me dizia que esse seria um tempo de prova, de algo muito mais profundo e aterrador. Algo além do que eu estava preparado para enfrentar. O vento frio cortava meu rosto enquanto eu caminhava de volta para casa, as sombras se estendendo por toda a rua. O campo, que antes parecia vasto e seguro, agora parecia um lugar desolado. A névoa estava mais densa, envolvendo tudo em um manto de silêncio e mistério. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o ar estivesse tentando me manter no lugar. Eu queria correr, mas algo dentro de mim, algo obscuro, me mantinha ali. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que não havia como voltar atrás. Quando cheguei em casa, a sensação de desconforto apenas aumentou. Eu trancava as portas, fechava as janelas, mas nada parecia me proteger da sensação de que algo estava se aproximando. Olhei para o relógio. Já passava das 8 da noite. A casa, normalmente acolhedora e tranquila, agora parecia um lugar estranho e ameaçador. Tudo estava quieto demais, como se estivesse em um mundo à parte, desconectado da realidade. Fui até a cozinha e tentei me distrair, mas mesmo ali, algo estava errado. O ambiente estava abafado, e o som da chaleira começando a ferver parecia mais um grito, ecoando na minha mente. Fechei os olhos, tentando me acalmar. É só a tensão da quaresma, pensei. Mas a verdade era que eu não acreditava nisso. Algo estava acontecendo, e eu não sabia o que era. No momento em que a chaleira começou a chiar, ouvi um som vindo da sala. Um leve estrondo, seguido por um sussurro. Fui até a porta da sala, hesitante, mas quando abri, não havia nada. A escuridão parecia mais densa ali. O som da chuva batendo contra as janelas se misturava ao ritmo frenético do meu coração. Eu fechei a porta rapidamente, mas antes que pudesse dar 2 passos, ouvi novamente. Você não está sozinho. A voz era baixa, quase inaudível, mas cortou o silêncio como uma faca. Olhei ao redor, tentando localizar a origem do som, mas não havia ninguém. Eu estava começando a me sentir paranoico, mas o medo era real. Era como se uma força invisível estivesse me observando, esperando que eu fizesse o movimento errado. O barulho de passo suave se aproximou, mas, ao olhar de novo, nada estava ali. A casa estava vazia. Mas o frio no ar, o peso da atmosfera, estava mais presente do que nunca. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam rígidas. Algo estava se aproximando, mas não era algo físico. Era uma presença, uma força invisível,
e ela parecia me cercar cada vez mais. Eu estava preso, e não sabia como sair desse lugar. Foi então que ouvi uma última vez, mais claramente que antes: "Você está sendo chamado. Venha." Eu tentei ignorar, mas o desejo de seguir aquele comando era irresistível. Algo em mim queria ir, queria entender o que estava acontecendo. Algo em meu interior, mais profundo do que qualquer explicação lógica, dizia que eu precisava continuar. A noite estava avançando, e o som da chuva lá fora parecia mais distante à medida que eu me afastava de casa, como se o mundo estivesse diminuindo. O campo, que normalmente era vasto e familiar, agora parecia se esticar até o infinito, perdido na névoa densa. As sombras ao meu redor se torciam, se esticavam, e eu não sabia mais onde estava. Estava perdido? O medo começou a se entrelaçar com a curiosidade, e eu sentia que não tinha como voltar atrás. Algo estava me chamando, e eu não sabia o que era, mas estava sendo atraído para ele, como um ferro para um imã. A cada passo que dava, a sensação de que estava sendo vigiado se intensificava. O vento cortava meu rosto, mas não me trazia alívio. Pelo contrário, parecia cada vez mais abafado, como se o ar tivesse se transformado em algo denso e opressor. Eu olhava para os lados, mas nada parecia real. As árvores balançavam de uma maneira estranha, como se estivessem vivas, como se estivessem tentando me falar, alertando-me para o que estava por vir. A voz que ouvirá antes ecoava em minha mente: "Você está sendo chamado." Eu queria resistir, mas meu corpo estava sendo guiado por algo além da minha vontade. Eu não sabia o que era, mas minha mente, que antes tentava racionalizar tudo, agora estava em silêncio. Eu estava indo para onde me levavam, e a sensação de inevitabilidade me dominava. De repente, uma figura apareceu diante de mim, tão repentinamente quanto uma sombra se estendendo sobre a terra. Ela não era humana, nem parecia ser de qualquer coisa que eu conhecesse. Seu corpo era distorcido, como se a própria natureza tivesse se curvado ao seu redor. Seus olhos estavam vazios, como dois buracos negros que consumiam a luz ao redor. A figura não se movia, mas sentia sua presença como uma força esmagadora. Ela estava me observando, esperando. "Você finalmente chegou." A voz sibilante da criatura ecoou na minha mente. Não era uma voz humana, mas algo antigo, algo que fazia meu corpo tremer de uma maneira que eu nunca havia sentido antes. "Você está aqui para ser testado." A Quaresma não é apenas sobre reflexão e penitência. É um caminho de renascimento ou destruição. Eu queria falar, gritar, correr, mas algo me impedia. Estava paralisado, meu corpo e mente estavam aprisionados. A criatura se aproximou, suas mãos longas e finas tocando minha pele com uma leveza assustadora, como se eu fosse uma marionete em suas mãos. A sensação de frio que a envolvia se espalhou por meu corpo, me paralisando ainda mais. "Você está aqui para purificar sua alma." A criatura continuou, sua voz mais baixa agora, como um sussurro. "Mas o preço da purificação é alto. Você terá que entregar algo de valor em troca." Eu estava começando a entender que a Quaresma, aquele período de reflexão, não era apenas uma experiência espiritual comum. Havia algo muito mais profundo, algo muito mais aterrador, algo que não era destinado a todos. Era um teste, uma escolha entre a salvação e a destruição. E eu não sabia se estava preparado para a escolha que estava prestes a ser feita. A criatura se afastou, mas sua presença ainda me envolvia. Olhei para o caminho à minha frente, agora mais escuro do que nunca. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o que ou como. A névoa estava mais espessa, e o silêncio ao meu redor era absoluto, como se o mundo tivesse parado para me observar. Eu estava em um lugar que não compreendia, sendo guiado por algo invisível e impiedoso. E, no fundo de minha alma, eu sabia que não havia mais como voltar atrás. O tempo parecia dilatado. Cada segundo que passava se arrastava como se estivesse sendo esmagado pelo peso da escuridão que me cercava. As árvores agora estavam mais próximas, quase como se quisessem me envolver em suas raízes. O campo, que sempre fora um lugar familiar e tranquilo, transformará-se em um labirinto sem fim. O que antes parecia ser um caminho seguro agora era um abismo que eu não sabia como cruzar. A criatura estava à minha frente, sua presença dominando o ambiente, mas havia algo mais agora. A neblina se tornou mais espessa, como se uma tempestade estivesse se formando, mas não chovia. O ar estava pesado, e a sensação de pavor era quase palpável. "O teste final está diante de você", a criatura disse, suas palavras como lâminas afiadas. "Agora, você deve escolher, se deseja continuar com sua vida, como é, ou se aceita a verdadeira transformação." O que ela queria dizer com transformação?
Eu olhei para o chão, tentando encontrar algum tipo de resposta, mas as palavras da criatura começaram a fazer sentido de uma forma distorcida e cruel. Eu estava sendo julgado. Minha alma estava sendo pesando contra algo maior que eu mesmo. O que estava em jogo não era apenas minha fé, mas a própria essência do que eu era. Os sussurros da criatura aumentaram, mais altos agora, como se o vento estivesse trazendo sua voz de todos os lados. Você deve sacrificar o que mais ama para seguir em frente. O preço da redenção é alto, e só os puros de coração conseguem alcançar a verdadeira salvação. Eu não sabia o que fazer. O medo me paralisava, e uma sensação de vazio tomou conta de mim. A criatura estava me empurrando para uma decisão que não sabia se tinha forças para tomar. O que era mais valioso para mim? O que eu teria que deixar para trás para alcançar a salvação? A neblina se adensou ainda mais, agora tocando meu rosto, minha pele, como se fosse um ser vivo. As árvores começaram a se mover, seus galhos balançando de forma errática. O campo estava se fechando ao meu redor, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. Algo tinha que acontecer. De repente, o silêncio se quebrou. Uma voz, não a da criatura, mas a minha própria voz, surgiu em minha mente. Não há salvação sem sacrifício. Você deve ser capaz de se deixar ir. Era como se uma revelação se fosse revelando em meu interior, uma verdade amarga. Eu não podia mais lutar contra isso. O que era para ser a Quaresma, uma época de reflexão e renascimento, agora parecia um jogo cruel e insensato. O que seria essa transformação? Eu não sabia, mas não havia mais tempo para pensar. Eu estava sendo puxado para a escuridão, para a decisão que já havia sido tomada por mim, antes mesmo de eu perceber. A criatura sorriu, e um sorriso sombrio, um sorriso de vitória. A decisão foi feita, disse ela. Agora você deve seguir o caminho que escolheu. Eu estava perdido. A verdade se desfez em minha mente, e tudo que restou foi uma escuridão insuportável. O campo, a criatura, o silêncio, tudo se apagou, e eu fui consumido por uma força maior do que eu mesmo. Não havia mais escolhas. Apenas o abismo à frente, esperando para me engolir. E assim, o último teste foi passado. Mas, em troca, o que restou de mim? Minha alma estava à deriva, sem saber onde iria parar. A Quaresma, que eu acreditava ser um tempo de purificação, agora me parecia a maior ilusão de todas.